Boa noite, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do curso que vai te ensinar a criar um robô CryptoTrader aí do zero, né, utilizando a API da Binance. E no vídeo de hoje vamos continuar aprimorando o nosso robô, né? A gente vai adicionar mais funções, mais critérios, além daquela que a gente já viu nas aulas passadas do engolfando, né? Hoje a gente vai adicionar mais novos critérios no robô aí, para que funcione aí essa fórmula toda, para que os trades sejam assertivos, tá bom? A gente sempre busca acertar aí o nosso target e nunca o nosso stop, certo? Então vamos continuar aí, lembrando que por enquanto a gente está no modo de teste, a gente ainda não está criando as ordens de fato, a gente ainda vai calibrar, ainda vou ensinar a calibrar os nossos índices, né? Vamos ensinar e salvar no banco de dados, analisar, criar um robô para fazer as análises, para a gente conseguir estar cada vez mais aprimorando, melhorando o nosso robô. Vocês podem ver aqui no código que eu vou disponibilizar do GitHub, o link está aqui na descrição, né? Eu espero que vocês baixem aí, testem com esses índices, testem com outros, façam as análises. Então hoje eu vou estar adicionando aí critérios, ensinando aí para vocês estarem adicionando esses critérios no robô, para ele conseguir estar bem assertivo nos trades agora, hein, pessoal? Então pode baixar aí do GitHub o código que ele está bem, já digamos assim, bem pronto, certo? Bom, vamos começar explicando algumas dessas variáveis aqui, algumas vou explicar no decorrer da aula, né? Vocês podem observar que a gente tem novas constantes aqui, né? Então, vamos começar com esse blockages aqui, WBT, BTC, o que é isso? Aqui vão entrar as moedas que você não quer fazer trade, você pode ir adicionando elas aqui nesse array. Todas as altcoins aí, moedas que você não quer fazer trade, você pode jogar nessa lista, tá? Eu já deixei essa aqui de cara, porque essa moeda, ela é uma moeda que sempre está pareada aí com o Bitcoin, então ela sempre está em linha reta. Não tem sentido a gente ficar fazendo trade com essa moeda, já aconteceu, né, por experiência no robô, fazer trade com essa moeda, você só acaba perdendo por causa das taxas, né? Então essa moeda aqui, ela já entra para nossa lista blocked. Bom, então logo de cara aqui, quando a gente entra na nossa função do getCoins, né, nossa primeira função, eu já adicionei um critério aqui, tá bom? Que eu vou estar explicando para vocês como que eu descobri isso, por que eu pus essa regra. Tudo que eu fui adicionando de critério no meu robô foi feito a partir das análises dos trades que o robô fez e errou. Então, sempre que ele fazia um teste de uma moeda, que ele criaria uma ordem, e aí eu vi que a moeda caiu e atingiu o stop, não atingiu o target, então fazia uma análise e para adicionar algum critério para que isso não aconteça mais. Então o que essa primeira regra faz é que eu pude observar que quando o Bitcoin está caindo, né, com o dólar, então ele acaba que as outras moedas pareadas com ele podem parecer que estão subindo, mas é um falso positivo ali de momento, porque na verdade é o Bitcoin que está caindo. Então, muitos dos trades que eu observei, dos testes dos robôs, que bateu no stop ali, era quando o Bitcoin estava caindo em relação ao dólar. Então, a primeira regra aqui do robô, a gente vai fazer um get candles do Bitcoin pareado com o dólar, certo? Vai pegar somente o último, o mais recente do intervalo de 4 horas e vai verificar se é um candle verde, certo? Se for um candle verde, né, se não for vermelho, então eu continuo. Se não, eu jogo aqui um console log somente que o Bitcoin ele está caindo, então eu não quero continuar a fazer trade. Senão, por experiência do meu robô e por aprendizagem, esses trades costumam não dar certo. Então essa é a primeira regra do robô, que a gente adicionou aqui, tá bom? Bom, se ele então passou da primeira regra, a gente vai fazer o nosso filtro aqui como de costume para as moedas que estão trading, mas a gente vai adicionar mais uns filtros. A gente vai adicionar 2 filtros aqui, certo? Esse aqui, dos blockeds, ele vai somente remover as moedas que estão naquele array blockeds, certo? Então eu não quero aquelas moedas, ele vai remover. E esse filtro aqui, o primeiro, ele vai filtrar as moedas cujo preço é acima
do menor preço definido por mim aqui nas constantes. Por quê? Definir um preço mínimo aqui para as moedas, porque as moedas que valem muito pouco não costuma dar muito certo os trades. E, novamente, por experiência, daí que eu pude observar das análises dos trades que davam errado nos testes dos robôs quando eu estava calibrando. Então, eu observei as moedas que têm um preço muito baixo, às vezes costuma enroscar, não dá muito certo as análises do robô. Eu fiz um filtro para também remover as moedas que têm um valor muito absurdamente baixo, certo? Então eu removo essas moedas já de cara, tá bom? Bom, depois disso a gente vai continuar aqui salvando a nossa lista, né? Como a gente está em teste, a gente vai só salvar aqui um arquivo TXT. E vamos seguir para a nossa promessa aqui, Create Coins. No Create Coins, a primeira coisa que vai fazer é a mesma coisa da aula passada. Ele vai fazer aqui um get candles em período de 4 horas, tá bom? E vai verificar se está engolfando no período de 4 horas. Certo? Se tiver engolfando no período de 4 horas, aí então ele vai fazer um outro get candles, mas para um outro intervalo e um outro limit, o medium interval, certo? Ele vai fazer esse outro get candles para um outro intervalo e um outro limite, um medium intervalo e um medium limit, que aí então ele vai usar em uma outra função que a gente vai ver agora, certo? Esse medium interval e medium limit a gente está definido aqui nas constantes como 3 dias, certo? O intervalo de cada candle então vai ser equivalente a 3 dias, e ele vai pegar as últimas 4 candles de 3 dias. Então vai pegar dados aí de 12 dias nesse get candles, certo? E a gente vai usar esses dados nessa função que eu vou explicar agora, esse isRising. Então esse isRising aqui, primeiramente eu pego as minhas candles e atribuo a elas uma média, um average, tá? Eu chamo esse método setAverage, faz aí uma média do meu close com o meu open e divide por 2. Então, como ele não vem já no get candles, eu tenho somente o close, o open, o high e o low. Então eu pego o valor de abertura, o valor de fechamento, divido por 2 e aí eu tenho uma média. Esse método aqui somente atribui uma média para as candles. Então, nessa função isRising, após eu atribuir a média para os candles, essa função eu criei, que é o seguinte: o que eu busco? Eu busco moedas aí, esse critério, que estão subindo a médio prazo aí. Nesses últimos 12 dias, eu quero que a média do preço desses últimos 3 dias seja maior que a média de preço dos 3 dias de 10 dias atrás ali, entendeu? Então aqui eu verifico o quê? Se a minha última candle, certo, a mais recente, né, que equivale ao período de 3 dias, está maior, o preço dela é maior que a minha primeira candle, que são os 3 primeiros dias, certo? Eu tenho 4 candles de 3 dias, então eu pego os últimos 3 dias, a média, e verifico se é maior que a média do primeiro candle ali de 12 dias atrás. Bom, então depois que eu verifiquei se essa moeda está subindo a médio prazo ali, né, nessa função isRising que a gente acabou de ver, aí então eu continuo com as verificações. Senão, o que acontece aqui? Ele vai cair nos resolve aqui, esses else's, com o comprou false, certo? Não vai criar ordem, ele simplesmente vai dar um resolve que não comprou e pronto. Então, voltando aqui, se ele passou desses medium candles, então ele vai continuar. Então agora eu tenho short candles. O que são esses short candles agora? Então, os short candles, ele usa o short interval e o short limit. Vamos ver quanto que eles valem aqui. Intervalos são de 2 horas, então são candles pequenos aí de 2 horas. Só que ele pega 33 candles, então ele pega aí dados de mais ou menos 3 dias e picadinhos aí nos candles de 2 horas, certo? Então o que eu vou fazer com os short candles? Fiz aí o short candles, depois eu vou fazer mais um método, que é aquele get daily status, que a gente já viu também na aula passada. E aí eu vou chamar um método que chama check if price is below, que eu vou explicar agora, certo? Eu vou passar para ele o preço
da minha moeda atual, que eu obtive com o Get Daily Status, e vou passar o Short Candles. Bom, esse método aqui, Check If Prices Below, ele usa aqui uma constante, que é a quantidade remove, que no caso aqui ele está valendo 3, né? Está ali nos nossos índices aqui do começo do arquivo. E esse método aqui, primeiramente ele vai chamar o Set Average, que ele vai atribuir a média, né, dos preços desses candles. E depois disso eu vou jogar num array somente os preços médios, somente o average, certo? Então vou criar um array novo aqui que vai ter somente os valores médios. E depois eu vou ordenar esse array, tá bom? Depois que eu ordenei esse array, então eu vou remover do começo e do fim desse array a quantidade remove lá do meu índice, para ter uma média sem os picos. Então dessa forma eu removo os picos aí, os extremos do começo e do fim, e para eu ter realmente uma média desses últimos 3 dias do valor. Após eu remover esses extremos, eu vou fazer uma soma com todos os valores aqui do array, e depois disso eu vou dividir pelo tamanho do array para ter assim a média, certo? Eu chamei aqui de resist, né? Como se fosse uma resistência, uma coisa assim, só a média aí dos últimos 3 dias. Então, depois que eu tenho esse valor, eu verifico se o meu preço está abaixo desse valor. Então, se ele está abaixo, eu retorno true. Por quê? Qual a ideia desse algoritmo? A ideia desse algoritmo eu quero comprar na baixa e vender na alta. Então, somando todos os algoritmos, os critérios, eu quero uma moeda que a longo prazo, a médio prazo aí, esteja subindo, mas o valor atual dela está abaixo da média aí dos últimos 3 dias. Então, ela não está na alta, digamos assim. E o robô identificou que ela está engolfando. Então, somando esses critérios aí, eu vou comprar essa moeda. Então, eu quero que o preço dela está abaixo, o famoso comprar na baixa e vender na alta, que é o que eu quero, certo? Então, por isso, desse método Check If Prices Below. Além disso, aqui, nesse if, temos mais 2 condições que estão usando as 2 constantes lá nos nossos index que estão lá no começo. Esse Daily Status aqui, o meu symbol, que é o resultado do Daily Status, ele também me retorna um Price Change Percent, que é a porcentagem de mudança desse preço. Então, qual é a ideia aqui desse if? Essas constantes aqui, vamos olhar quanto que elas valem. O mínimo é menos 9 e no máximo é 3,3. Qual que é a ideia disso aqui? A ideia é que eu não quero uma moeda que esteja muito negativa. A porcentagem de valor dela, das últimas 24 horas, caiu mais que 9%. Já não me interessa, que parece que é uma moeda que está despencando, certo? Não é muito normal. Então eu já removo, então eu já faço essa verificação. E também eu não quero uma moeda que já subiu muito. E também eu não quero uma moeda que já subiu muito. Eu quero aproveitar ali a subida de uma moeda. A ideia do robô é essa. Pegar uma moeda que vai aproveitar ali o começo da subida dela, ganhar aí os seus 2% e vender. Entendeu? Então a moeda tem que ter subido no máximo 3,3% no dia aí. Se não subiu mais que isso, eu já não me interessa. Certo? Então a ideia desse if aqui é esse. Bom, passou dessas condições aqui também, né? Verificou se o preço está baixo e verificou todos esses changes por cento aqui. Então eu tenho mais uma verificação aqui. Qual que é? Agora é a longo prazo. Os long candles, certo? Que eu tenho o long interval e o long limit. Vamos olhar ali nas nossas constantes quantos que eles estão valendo. Certo? O long intervalo é de 1 semana e o limit é de 5 candles, então vou pegar 5 últimas semanas, vou pegar os dados das 5 últimas semanas. Então, com aqui os meus long candles, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no começo com os médios. Vou chamar a função isRising, certo? E vou passar agora os long candles. Eu quero pegar uma moeda que a longo prazo também ela está subindo. Não é um gráfico que está caindo, é um gráfico que você pegar ver a longo prazo também é um gráfico que está subindo. Por quê? Aí tem mais chance de acerto esse robô, certo? Pelas análises que eu fiz na calibração, eu vi que isso aqui deu resultado. Então por isso eu chamo essa função de novo, isRising, só que agora com esses candles de um período maior, certo? Então se passou
aqui na Rising também, aí sim eu vou criar a minha ordem, que por enquanto a gente sabe que só está salvando no arquivo txt, perfeito? Não vou ligar agora, ele não vai encontrar, ele demora com todos esses critérios aqui. Se ele ficar ligado 24 horas, ele vai fazer aí um trade no dia, dois no máximo. Ligar agora a gente não vai encontrar nenhuma moeda, mas você pode fazer o teste, deixar ele ligado aí na sua casa. Nas próximas aulas eu vou ensinar a ligar esse robô na nuvem de forma gratuita, deixar ele sob análise ali e até criar um front para esse robô para a gente analisar ali, tá bom, pessoal? Comentem aí o que vocês acharam que dá para melhorar, o que tá legal, se vocês baixaram, testaram, qual foi o resultado, tá bom? Não esquece que o link do GitHub aí dessa aula, desse robô aqui, eu disponibilizei no GitHub, tá na descrição do vídeo, tá bom? Então testem ele aí, façam download. Até a próxima aula, pessoal. Então boa noite, muito obrigado.